da atualização do CNIS. Artigo 29. Aplicam-se as orientações desta seção e do artigo 557 aos documentos em meio físico apresentados ao INSS para fins de atualização do CNIS, em conformidade com este capítulo, relacionadas à comprovação da atividade dos filiados. Parágrafo único. O disposto no caput também se aplica aos documentos em meio eletrônico apresentados ao INSS para fins de atualização do CNIS relativos a períodos anteriores ao e-social. Artigo 30. Na impossibilidade de apresentação dos originais ou de cópias autenticadas em cartório ou administrativamente, os documentos em meio físico que se fizerem necessários à atualização do CNIS, observado o contido no artigo 19b do RPS, bem como artigo 557, poderão ser apresentados ao INSS. Inciso 1. Em cópia simples, entregue em meio papel, dispensada a autenticidade administrativa para a atualização a que se destinam, salvo na existência de dúvida fundamentada quanto à sua autenticidade, integridade e contemporaneidade, observado o parágrafo 2º do artigo 557, ou, inciso 2º, digitalizados pelo segurado a partir dos documentos originais, na forma e padrão definidos pelo INSS, que terão efeito legal de cópia simples, observado na linha B do inciso 2º do caput do artigo 558 e no artigo 559, dispensada a autenticidade administrativa para a atualização a que se destinam, salvo na existência de dúvida fundamentada quanto à sua autenticidade, integridade e contemporaneidade. Parágrafo único. Quando se tratar de documento em meio físico, que originalmente seja constituído de partes indissociáveis, a contemporaneidade somente poderá ser analisada se a cópia contiver as partes essenciais que garantam a verificação da ordem cronológica dos registros e anotações, bem como a data de emissão, conforme parágrafo 1º do artigo 557. Artigo 31. Aplicam-se as orientações dispostas no artigo 560 aos documentos produzidos em meio eletrônico e apresentados ao INSS para fins de atualização do CNIS. Parágrafo 1º. Embora o documento eletrônico assinado por meio de certificado digital proveniente da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil, tenha garantia de autenticidade e integridade, com ou sem carimbo do tempo, este se faz necessário para a verificação da sua contemporaneidade e, por consequência, para a comprovação de vínculo, atividade, remuneração ou contribuição. Parágrafo 2º. O documento eletrônico que tenha sido assinado por certificado no padrão ICP Brasil, sem carimbo do tempo ou por certificação não disponibilizada pelo ICP Brasil, deve ser complementado por outra prova material contemporânea prevista nesta instrução normativa para fins de comprovação de vínculo, atividade, remuneração ou contribuição. Parágrafo 3º. Para fins de comprovação de vínculo, atividade, remuneração e contribuição, o documento impresso ou gerado em formato de arquivo a partir de um conteúdo digital de documento eletrônico não poderá ser utilizado como elemento de prova perante o INSS, por não ser possível atestar a sua autenticidade, integridade e contemporaneidade, exceto na situação disposta no parágrafo 4º.
Parágrafo 4º. Nas situações em que for apresentado documento impresso ou arquivo proveniente de conteúdo em meio digital, os dados nele contidos somente poderão ser utilizados como elemento de prova perante o INSS se o documento ou o arquivo permitir a verificação da autenticidade e do conteúdo mediante informação do endereço eletrônico e do código ou chave de autenticidade, o que não afasta a necessidade de avaliação da contemporaneidade conforme o caso.